Olá, coisas do coração. Olá, coisas do coração. Eu sou o Thiago Quintão. Eu sou Patrícia Pessoa. Nós somos um casal. Exatamente. Que viemos contar para vocês uma história. E essa história começa de por que estamos aqui. Sim. Qual o nosso propósito? Nosso propósito é ajudar as mulheres a ter uma vida com mais bem-estar, mais presença, mais positividade. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque qualidade de vida não é para quem quer. É para quem quer. É mesmo. Não é para quem pode. Não é para quem pode, é para quem quer. Nem todo mundo que pode, quer. Exatamente. Mas quem quer, pode. Exatamente. Você quer ter qualidade de vida? Então, vem conosco que agora nós vamos contar para vocês uma história bem legal. Coisas do coração. Exatamente. Essa história começou em 2019, quando, em uma semana mágica da minha vida, aguardando a nossa princesinha chegar, a nossa princesinha de verão, nossa filha, que veio para selar. A gente tem 2 filhos, adolescentes, e aí, de repente, quando um tinha 7 e o outro 10. 10, isso mesmo. Engravidamos de novo. Foi um baita susto, né? Foi, muito susto. Pela minha idade, né, os meninos já crescidos, a vida já em outro rumo, as coisas já acontecendo de uma forma diferente, vem um bebê. Coisas do coração, quando acontecem coisas inesperadas na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, sim, nos cria uma expectativa do novo. E isso gera um receio, um frio na barriga, vamos dizer assim. E o nosso medo maior era que tivéssemos 3 filhos homens. Imagina, você lembra que eu te falava? Acho que ninguém vai convidar mais a gente para as festas, porque chegar lá com 3 bagunceiros vai ser demais. E todo mundo falava assim, não, vai ser menina, porque menina é mais tranquilo. Exatamente. Fake news, coisas do coração. A bichinha é espoleta. Mas essa história nos criou um propósito de por que estamos aqui. Em 2019, quando a gente estava esperando a Maria Luísa, eu estava concluindo o meu mestrado. E aí, eu fui num curso, convidado a participar de um curso de psicologia positiva. Foi mágico. Lá nesse curso de psicologia positiva, eu encontrei com velhos amigos da faculdade, de diversas áreas, inclusive. E um deles era um amigo da farmácia. Esse camarada me contou uma história, que quando ele teve o segundo filho dele, ele decidiu com a mulher ir terem esse filho no interior, onde que a mulher nasceu. E foi uma decisão um pouco perigosa, porque lá não tinha a mesma estrutura de saúde. E aí essa mulher, pós-parto, estava queixando dor abdominal. E o que aconteceu? Os médicos diziam, não, coloca o menino para mamar e segue que você está bem, está tudo bem. Só que aí, depois de 30 dias, o quadro dela piorou e ela teve uma hemorragia interna e veio a óbito. E ele me contou essa triste história nesse congresso de psicologia positiva. Na outra semana do congresso, era uma festa de formatura do mestrado. Foi mágico. E na mesma semana da festa de formatura do mestrado, estava acontecendo um evento em Nova Lima de um grande amigo que anda de bicicleta. E eu fui lá prestigiá-lo e ele me chamou para limpar, na segunda-feira depois do evento, limpar a área da prova. E nós fomos de moto, tivemos uma ideia muito legal no meio do mato, e ele me falou assim, você lembra que você me levava para correr na montanha? Pois é, e hoje eu estou aqui fazendo esse evento, levando alegria e bicicleta para tanta gente. A gratidão estava presente no meu coração. E na expectativa da chegada da Maria Luísa. Aí, então, veio, na outra semana, acontecer o nascimento dela. Imagina que mês intenso foi esse, final de outubro, início de novembro. E aí veio o nascimento da Maria Luísa. A Maria Luísa nasceu, fortes emoções no coração, uma semana atrás da outra, só emoção muito forte. Com uma semana que a Maria Luísa havia nascido, a gente foi ao médico para a Patrícia tirar os pontos. E a médica dela identificou alguma alteração. Era uma sexta-feira. E ela disse, eu quero que vocês saiam daqui agora e vão ao laboratório colher sangue. Mas em outro vídeo nós vamos te contar esse parênteses. Faz um parênteses aí que nós vamos contar em outro vídeo sobre a questão da Patrícia com tirar sangue. Ela não tem facilidade para fazer isso. Gera nela um desconforto e uma ansiedade muito grande.
Então, a gente saiu de lá e fomos direto para o Hermes Pardini para que ela pudesse fazer, que é um laboratório, para ela poder fazer o exame, mas já chegamos lá, era depois de meio-dia, porque lá ela tinha uma pessoa que ela confiava, para ela poder fazer o exame. E ela tentou de todas as formas. Essa menina suou. Ela suou, mas o sangue não saiu. Furaram ela de diversos lugares, tentaram de diversas formas, mas não conseguiu tirar o sangue nessa sexta-feira. E foi muito engraçado, porque teve uma hora que a Maria Luísa estava comigo no colo, ela foi, né, na consulta com a gente, para a Patrícia tirar os pontos, e ela deu uma daquelas assim, eu botei ela para mamar, ela estava na mamadeira, a Patrícia estava com uma dificuldade com o leite também nessa época, e aí ela mamou e entrou por cima, saiu por baixo. E o que saiu por baixo me breou inteiro. Eu saí do Hermes Pardini com a camisa toda breada. Foi até engraçado contar isso. E a Patrícia não conseguiu tirar o sangue. Sim. Foi até ali, estava tudo bem, a gente no humor da coisa. Fomos para casa, passou um fim de semana e aí veio segunda-feira. Segunda-feira fomos levar a Maria Luísa na consulta da pediatra. E na consulta da pediatra começou a acontecer o nosso propósito, o porquê estamos aqui. Quer contar um pouquinho o que você estava sentindo? Pode continuar. Eu gostaria que você contasse o que você estava sentindo naquele dia. No segunda, né? Fazer alguns adendos aqui, que eu estou prestando atenção no que o Tiago está contando. A alteração que eu tive no parto da Maria Luísa, na mesa de parto, foi de pressão, né? O que quem é mulher entende bem como isso é perigoso e complicado numa gestação, principalmente quando você está na hora de ter a criança. Então, assim, foi uma alteração de pressão que continuou pós o parto, né? E foi identificada nessa consulta da médica. E aí, quando a gente chegou na segunda para levar a Maria Luísa para a pediatra, que inclusive é uma amiga muito querida, eu estava sentindo que eu não tinha mais controle sobre a musculatura do corpo. Como se o corpo já não correspondesse a certos comandos que eu dava. Pensamento não congruía com a ação. Sim, o pensamento já não congruía, algo estava muito errado. Eu já estava em alerta, mas eu não tinha comunicado com ninguém. No consultório médico, essa amiga que tem, né, a gente tem uma caminhada de amizade grande, longa, ela me olhou, ela me achou estranha, ela falou assim para mim: pega aquela caneta em cima da mesa ali para mim, por favor. E eu não consegui levantar o braço. E aí ela entendeu que naquela hora eu estava tendo um possível AVC dentro do consultório dela. E eu, com aquela coisa na cabeça do que o meu amigo havia me contado, peguei ela e levei para o hospital da cidade. A gente estava em Nova Lima. Chegamos no hospital da cidade, ligamos para um amigo médico, casado com a nossa amiga pediatra, que trabalha lá. Ele é anestesista nesse hospital. Sim. E falamos: por favor, prepara que nós estamos chegando aí dessa forma. E a esposa dele também ligou para ele, falando: olha, receba a Patrícia aí, que ela saiu um pouco estranha. Então foi o tempo da gente deixar a nossa pequena em casa, com a minha mãe, e irmos para Pro hospital. Pro hospital. Chegado no hospital, primeira entrevista com a enfermeira. A enfermeira, eu falei com ela: eu estou com receio porque ela fez laqueadura no parto, abriu, fez uma cesariana, e eu estou com muito receio que ela possa estar com uma hemorragia interna. Eu queria ver isso. Lembrando que tem uma semana só, não eram 30 dias, era uma semana. Mas aquilo ficava martelando na minha cabeça. E aí, a enfermeira me perguntou assim... 15 dias, mais ou menos. E eu fui descrevendo, porque o quadro dela, a gente chama de desorganização neurológica. Ela estava desastrada, ela pensava em fazer uma coisa, fazia outra. Ela estava sem o comando, pensamento, ação. Então a gente falou, ela está com desorganização neurológica. E aí essa desorganização neurológica pode ser por diversos motivos, inclusive ansiedade. Aí, eu tentando escrever isso para a enfermeira, né, para a entrevista, ela me perguntou assim: você é médico? Eu falei assim: não, eu sou psicólogo. Ela falou: então você espera que nós vamos olhar, nós sabemos. Do tipo, você não sabe. Eu já me senti um distanciamento ali do saber, eu falei: Ave Maria. Entramos para a consulta médica porque houve a intervenção da pediatra com o marido, aquele caso todo. Na consulta, o médico fez todas as avaliações clínicas com ela. Sim. E eu pedindo a ele:
doutor, faça, por favor, um raio-x do tórax para descartar a possibilidade de uma hemorragia interna. E depois vamos fazer uma ressonância, tem plano de saúde, Isso. não precisa de ser atendimento público, né? pode jogar no plano de saúde, vamos fazer uma ressonância para a gente ver se não está tendo um AVC, tudo. Ele falou assim, olha, tá tudo bem, ela vai para a enfermaria e vai ser medicada e ela vai melhorar. Ok, fomos para a enfermaria, 2 horas depois, nada de medicação e a enfermaria que estava vazia, quando ela entrou já estava lotada. Sim. Eu voltei na sala do médico e disse para ele, doutor, o senhor me desculpa, mas tem 2 horas que eu estou vendo a enfermaria lotar. E as enfermeiras estão lá conversando e não medicaram ninguém que o senhor mandou ainda. Então o senhor me dá licença, mas eu estou indo embora, eu não estou evadindo, eu estou indo embora para outro hospital. Sim. Aí o doutor falou assim, não, tá bom, eu coloco aqui no prontuário, tudo bem. Eu peguei a Patrícia, que já não estava mais andando, tive que tirá-la no colo, colocá-la no carro, ninguém me ajudou. Isso, imagina a minha ansiedade como foi subindo. Peguei a Patrícia, coloquei no carro e pegamos a estrada para ir para Belo Horizonte, para a maternidade, a qual a gente havia passado com a médica dela, para retornar lá, a médica dela. Eu liguei para a médica dela, ela falou comigo no carro, não venha para cá porque aqui é só maternidade. Tem CTI maternidade, para que não é um hospital geral. Isso. Então, você está mais próximo do Vila da Serra. Vá para o Vila da Serra, que lá é maternidade geral e atende adultos. Fomos para o Vila da Serra. Cheguei lá, já parei o carro na porta, chamei o recepcionista e falei, a minha esposa está precisando de ajuda urgente e tudo, já um pouco mais exaltado. E aí, quando foi para a primeira entrevista, e eu falando com a enfermeira, pode ser isso por desorganização neurológica? Ela perguntou assim, uai, você é médico? E eu disse, somos colegas. O tratamento lá já foi melhorou. Perfeito, já me deixaram no mesmo patamar de conversa. E ela falou, então vamos só botar para dentro, já botou para dentro e chamou o médico. E o médico foi super atencioso, super bacana. E aí eu fui conversando com ele, falando da desorganização neurológica do quadro que ela estava apresentando, que poderia ser devido a uma hemorragia interna, mas também poderia ser devido a um AVC. E tudo aquilo nesse jeito, aceleradão. Aí ele me pergunta, você é médico? E eu falei com ele, somos colegas. E isso a Patrícia estava lá, do jeito que ela está aqui, ó. Ela não conseguia falar, participar. Parecia que ela estava aérea. E eu preocupadíssimo olhando para ela e tentando resolver aquele quadro todo ali, querendo os exames. E ele atendeu. Te levou para o raio-x, não foi? Foi. Foi para o raio-x. Chegou no raio-x. Descartamos a ideia então de hemorragia interna. Estava tudo bem. Fez a chapa com ultrassom abdominal, não tinha nada. Vamos agora para a tomografia e para o... tomografia computadorizada e o outro exame é o... Ressonância. Ressonância magnética. Aí eu acho que fez primeiro a tomografia e depois foi para a ressonância. Isso. A tomografia, saiu o resultado, já era ali umas 4 horas da tarde. Pensem, a consulta da pediatra era 7h30 da manhã. Já eram umas 4 horas da tarde, estávamos nós dois sem comer, ela de jejum, eu em jejum, aquilo tudo. Eram umas 4 horas da tarde, quando saiu o resultado desse segundo exame. Sim. Que deu... tudo neurologicamente está tudo ok. A Deus. Vamos aprofundar um pouco mais com a tomografia para a gente ver o que realmente está acontecendo. Ok, ela desceu para a tomografia, fez o exame. Quando ela subiu umas 5h30 da tarde, o médico falou assim, agora eu vou dar um remédio, vou colocar ela no soro, que ela já deve estar desidratada, um remédio para dar uma equilibrada nessa pressão, e ela dormiu. No que ela dormiu, eu falei, acho que eu vou ali almoçar. Atravessei, do outro lado tinha um supermercado que tinha comida pronta na hora, estava ali comendo, de repente passa uma pessoa e diz assim para mim, olá, coisas do coração. Ela estava saindo do turno do trabalho desse supermercado e ela conhecia o meu trabalho no Instagram e ela deu esse tchau para mim que me lembrou na hora. Eu falei, olha para você ver. Eu fiquei batendo nos pontos da Patrícia, nos pontinhos que a gente fala aqui, reorganiza a desorganização neurológica, reversão psicológica, da metodologia guia. E esqueci de fazer comigo. Aí comi, bati, me positivei, voltei super positivo, vi ela dormindo, falei com a enfermeira, olha, vou ali, já volto já. Desci no centro de Nova Lima de novo, essa maternidade é na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima.
peguei a estrada, fui lá em casa, vi todo mundo e tudo. Cheguei no hospital, já eram umas 6h30, 7 horas de novo. A Patrícia já estava quase acordando assim. Aí eu falei, posso trazer alguma coisa para ela comer? A enfermeira orientou que podia, ela fez uma refeição, voltou a dormir e eu fiquei ali, né, em pé. Né? Aí trocou o turno, o médico trocou, apresentou para outra médica e eles deram alta pra gente, falaram assim, eram as 8h30 da noite, se vocês quiserem vocês podem ir embora. Aí eu falei, se ela estiver andando, ela vai embora. Se não for andando, eu prefiro que fique. Sim. Até o resultado do último exame e a gente poder analisar. E o resultado saiu lá para umas 10h30, 11 da noite, ela já estava dormindo, a médica me chamou, a gente olhou o exame todo, vimos que não tinha nenhuma alteração neurológica que justificasse o quadro. Falei, pô, será que é um quadro de ansiedade? Aí nós começamos a suspeitar, mas ela está com uma retenção de líquido muito grande. Pode estar gerando um edema, e esse edema pode estar gerando essa desorganização neurológica. Pela alteração de pressão, né, que dá uma alteração hormonal, e estava tudo muito bagunçado, né, pós-parto. Todo mundo, toda mulher que já teve criança, ela entende que o pós-parto, a gente fica com uma alteração hormonal que ela vai ser regularizada 1 ano após o parto. É uma queda hormonal, né? Tira aquele punhado de hormônio que estava lhe gerando uma vida. Pode favorecer uma desregularização neurológica. Suspeitamos de tudo, vimos que não era nada, ok. Aí aconteceu o segundo anjo que eu falo, né? O primeiro anjo foi essa pessoa que passou lá no supermercado e me lembrou do que a gente faz. E o segundo anjo foi esse. A enfermeira olhou para mim e falou assim, aqui, você é o Thiago? Eu falei assim, sou. Maria da Patrícia? Eu falei, é. E a enfermaria estava lotada nessa hora. Ela falou assim, pega uma cadeira dessa aqui, coloca lá dentro, porque eu sei o dia que vocês passaram, que é uma cadeira de reclinar assim, que as pessoas tomavam soro na enfermaria do lado de fora. E ela estava dentro de uma baiazinha na enfermaria, fechada numa maca, com um biomo. Aí, biombo, né, que fama. Sim. Aí, colocamos a cadeira lá dentro, eu do lado dela, então, deu um cochilo. Quando eu acordo, 1h30, 2 da manhã, ela acorda também, aí ela acordou no outro dia. Eu acordei, era 1h30, 2 da manhã e fiquei ali até outro dia, já era umas 5 da manhã. Sim. Quando ela acordou. Quando ela acordou, eu tinha ido em casa, então eu já estava com o kitzinho, higiene dela todo comigo. Aí ela falou assim, eu quero ir no banheiro e eu queria tomar um banho. Aí eu falei assim, eu trouxe o kit de higiene, tá aqui, ó. Vamos no banheiro, você quer que faça o quê? Pega uma cadeira de roda, te carrego, como é que você quer ir? Ela simplesmente levantou, sentou e falou assim, eu vou andando. E aí ela foi, com a marcha um pouco lenta, como se fosse um paciente voltando de AVC, com aquela marcha que eles falam assim, com as pernas abertas, né? Aí foi ao banheiro, se higienizou, trocou toda a roupa, voltou e falou assim, vamos embora? Eu falei, vamos. Fui lá, chamei a doutora e falei com ela, nós estamos de alta desde ontem, podemos ir embora? E fomos embora para casa. Às 7 da manhã chegamos em casa com pão, vimos nossos filhos, foi aquela alegria voltar com ela para casa depois de um grande susto, que mesmo praticando e exercendo todas as técnicas da metodologia guia em mim durante anos, desde 2013, e essa é uma história que nós vamos contar no nosso próximo vídeo, que agora nós vamos acabar de contar este vídeo. Uma grande alegria, estávamos ali, lembrei de fazer tudo comigo, então fomos para casa, estávamos em casa, tudo bem, tudo natural, mas fomos pesquisar o que havia acontecido com ela. E aí fomos no cardiologista, no médico dela, ginecologista desde nova, e então detectamos que ela teve uma pré-eclâmpsia pós-parto. Eclâmpsia pós-parto. É isso? Fala, pré é antes do parto. Então foi uma eclâmpsia pós-parto. É uma eclâmpsia pós-parto. E o que eu tive dentro do consultório da pediatra da minha filha foi um AVC transitório, né? Onde não teve a ruptura do coágulo e não deixou nenhuma sequela, graças a Deus. Mas o que eu queria dizer, assim, que eu acho muito importante que todas as pessoas entendam e se cuidem e tenham essa atenção com a saúde, quando as questões são neurológicas, elas são mais delicadas à recuperação. Eu estava em casa, eu tinha voltado, estava feliz, muito grata.
a gratidão que eu sentia por estar em casa, eu tenho certeza que fez com que acelerasse o meu processo de recuperação. Em momento nenhum, porque eu fiquei com a marcha lenta, andando devagar. Eu fiquei uma semana sem conseguir carregar a Maria Luísa até eu conseguir voltar com a força muscular do braço. Olha como é que a questão neurológica, ela compromete todo o corpo, né? Eu percebi os meus olhos diferentes. Aos poucos ele foi voltando os olhos. Raciocínio mais lento, aos poucos ele voltou. Né? Essa questão toda demorou um mês para eu estar organizada novamente, né? E me gerou muita ansiedade, que é isso que nós vamos contar. Eu fiquei muito ansiosa nesse período. Porque aí veio o ano subsequente. O primeiro ano da Maria Luísa, o segundo ano da Maria Luísa, e ela retornando, né, de maternar, a mulher dá essa pausa. Sim. E ela retornando de maternar. Aí vem um parênteses de um outro vídeo que nós vamos contar para frente, por que a gente pensou nisso para as mulheres, porque eu aplicava essas técnicas em organizações, para grupos em organizações. E nas organizações, predominantemente, o público é masculino, mas dentro de um grupo que vai buscar ajuda para gerir a ansiedade, predominantemente, tinham mais mulheres. Então, como que, mesmo tendo mais homens dentro de uma organização, são mais mulheres que sofriam da ansiedade. E vendo o quadro de Patrícia, ela começou a aplicar nela a metodologia. Sim. Nesse período. E ela aplicando nela a metodologia nesse período, ela falou assim, Ti, esse negócio é bacana, é gostoso, tô curtindo, tá me melhorando, tá me ajudando. Aí eu falei, então me ajuda a promover isso mais na internet. Contei para ela o caso que eu acabei de contar para vocês, que aconteceu no supermercado e tudo, que aquilo me tocou muito, Sim. Mexeu lá na minha alma e me deu um propósito, falou assim, cara, esse negócio tem que ir para os 4 cantos do mundo, tem que chegar em todo mundo que estiver sofrendo de ansiedade. Para que a pessoa tenha acesso a um bem-estar, né? Bem-estar. Porque muitas vezes a pessoa não tem condição, eu não quero, ou qualquer outro motivo de fazer uma terapia, se dedicar a um processo terapêutico, mas ela pode conseguir ter um bem-estar fazendo a autoaplicação do gestão inteligente de ansiedade. Gerindo a sua ansiedade. Isso gera um bem-estar. Não é terapia, mas é muito terapêutico e dá um efeito muito positivo. Eu tinha uma ansiedade muito grande porque eu queria melhorar muito rápido, eu queria poder cuidar da Maria Luísa, a minha filha tinha dias, né? Eu consegui estar presente para poder ajudar nos cuidados dela quando ela tinha 2 meses. Eu ficava de longe observando. Né? Por quê? Porque eu estava em processo de recuperação. Então eu ficava muito ansiosa, querendo cuidar dela, me sentia culpada, me sentia inútil como mãe. Eu tinha 2 filhos adolescentes que precisavam da minha presença, eles me ajudavam mais, porque eles já têm, né? Ela era uma recém-nascida, eles entendiam melhor a situação, então eles sempre estavam comigo, mas eu queria estar naquela troca de mãe, de leva para atividade, leva para o inglês, leva para isso, e eu não conseguia fazer nada nesse período de recuperação que eu estava acostumada a fazer com eles antes. E esse é um ponto nevrálgico Sim. desse caso. Porque 2019, novembro, final de 2019, foi descoberto lá em Wuhan, na China, o primeiro caso de Covid. Em 2020, após o carnaval, fechou. Sim. Lockdown. Isso tudo aconteceu 1 mês antes da pandemia. Lockdown. Então, além da ansiedade que nós estávamos lidando com a minha recuperação pós-parto, que era a ansiedade do Tiago, a minha e a das crianças, cada um com a sua. Ainda veio uma ansiedade em relação a algo externo que estava acontecendo. Global, no planeta. Aquele global. medo absurdo que todo mundo ficou, da gente perder pessoas queridas e acabou que perdemos mesmo, não teve jeito, né? Mas assim, lockdown. Então assim, a gente teve que se organizar enquanto família para que as coisas ficassem bem e para que a gente conseguisse passar esse período enorme de uma forma presente, positiva, com alegria, com harmonia, com bem-estar dentro de casa, e deu muito certo. E aí vem o propósito. Nós entendemos que o nosso propósito era transformar isso num produto que estivesse à disposição das pessoas para acessar. Exatamente. No digital. E se porque o auto-aplicar. mundo não saiu do analógico e foi para o digital completamente. Sim. Na pandemia. Então aquilo tudo
né, todo esse contexto, a gente falou assim, é o universo conspirando para criar algo muito bom. Sim, aí a gente foi viver desafios, né, Tiago? Porque nós somos, né, a nossa formação é psicologia, somos formados em psicologia, trabalhamos com hipnose, neurociência há muitos anos e sempre no físico, no presencial. Então, com essa ideia, com essa alegria que nós, enquanto famílias, vivemos com a recuperação e com esse período de 2 anos, que por mais difícil que tenha sido o começo, o decorrer desse tempo de pandemia, para nós foi foi fantástico. muito tranquilo. E lá... Essa possibilidade de trazer para vocês o Gestão Inteligente de Ansiedade uma metodologia para mulheres. Ele é só para mulheres? Não. Mas nesse caso foi pensado em mulheres, por quê? Porque foi, acho que inspirado um pouco na minha recuperação. Né? Claro, a gente viu o quanto o sagrado feminino é importante na nossa vida, dentro de uma família. Sim. Imagina o desespero que eu não passava quando eu pensava assim, cara, eu tenho 2 filhos, um com 10 e um com 7, agora um bebezinho no colo, o que eu vou fazer se eu voltar para casa sem minha companheira? Então eu tentava com os médicos aquela forma que, tipo assim, não podemos deixar, nós vamos salvá-la, nós temos que fazer alguma coisa. Até que a gente sabe que está tudo bem, o medo é muito grande, toma conta. E aí, o que me ajudou a passar por isso e conseguir ter resiliência nesse dia, nesse ano, para tudo isso? Fé, espiritualidade, claro. Meu desenvolvimento pelo meu trabalho, que é o que eu estava realizando. O relacionamento familiar, que a gente tinha apoio da nossa família e a gente estava também servindo, apoiando aos nossos ancestrais, que eles estavam idosos, não. Então a gente tinha que cuidar dos idosos na pandemia, não era isso? Sim. Relacionamento social, a gente restringiu a poucos que faziam a mesma conduta que a gente continuava se encontrando e vivenciando bons momentos, enquanto a Maria Luísa ia crescendo. E percebemos que o ser humano é biológico, psicológico e comportamental. Exatamente. Quais os comportamentos que nos levavam a organizar a ansiedade? Quais as alterações psicológicas nos estados de ansiedade? Quais as alterações biológicas nos estados de ansiedade? Era tudo com aquilo que a gente trabalhava. Mas isso só vamos falar com vocês no nosso próximo vídeo. Então, se você curtiu, se você gostou, fica com a gente. Dá um like. Encaminha compartilha para aquela coleguinha que está sofrendo de ansiedade. Isso. Manda para ela e fala com ela assim, ó. É possível. Respira. Não pira. A Gia ensina muita coisa legal. Porque qualidade de vida é para quem quer e não só para quem pode. Isso aí. Bora construir qualidade de vida. Até a próxima. Gestão Inteligente de Ansiedade é um produto das Coisas do Coração, Desenvolvimento Emocional. Exatamente.